Seja bem-vindo, Breno. Tudo bem? Boa tarde, Yara. Boa noite, já, né? Boa noite, Miguel. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Muito bom. Breno, obrigado por ter vindo. Separei aqui algumas notícias internacionais. Vou ver se a gente tem tempo depois de falar um pouco sobre nacional, sobre a economia brasileira, que também queria ouvir sua opinião. Vamos lá, vamos agilizar. Gui, vai subindo os prints aí. Vou passar uns 4 prints, aí eu quero o seu comentário sobre isso. Todos, mais ou menos, você vai ver que convergem para o mesmo tema, mais ou menos, né? Esse o Starmer se encontrou hoje com o Trump, né? Aí tem essa notícia é da Reuters. Trump se esquiva de apelo do britânico Starmer por garantia de segurança na Ucrânia. Né? Você deve ter acompanhado, o Trump ele está dando aí desculpe a expressão vulgar, mas um chute na bunda do Zelensky e está dando uma pirueta total em relação à guerra na Ucrânia. E a Europa, as lideranças europeias estão totalmente desorientadas, mas enfim, passa para a próxima. Gui. Essa é outra notícia? Essa notícia aqui também de hoje, tudo quente, tudo de agora. Que o Trump ele voltou atrás e vai tarifar o México e o Canadá em 25% e aumentar 10% tarifa contra a China. Coloca a notícia aí que ele explica melhor. Por favor, Gui. Aí, 25%, ele tinha voltado atrás, todo mundo achou que ia ficar tudo bem. Isso vai ter um impacto, infelizmente, no México e no Canadá. O México depende muito dos Estados Unidos, e a China, a China já tinha aplicado tarifas gerais. Agora vai aumentar mais 10%, 20%. Outra, Gui. Essa aí é a notícia que está no The Guardian, né? Mais uma notícia dessas horrorosas sobre a Palestina, e os médicos dizendo que foram torturados, espancados, humilhados na detenção israelense. Né? Tudo tem a ver com os Estados Unidos. Você vai ver que todas as notícias têm a ver com esse novo momento aí. Mas a última agora, coloca aí a última, que é da BBC. A BBC fez um papelão, ela fez um documentário sobre a vida em Gaza, um documentário sobre as crianças, sobre o sofrimento das crianças em Gaza, e ela recebeu uma pressão do lobby sionista e ela retirou o documentário. Né? Então, você tem aí a comunidade jornalística está assim, perplexa com a covardia da BBC. Enfim, passo a palavra para você, Breno. Como é que você está vendo aí esse novo momento da geopolítica, com todas essas decisões do Trump, tanto para a Ucrânia e para a Palestina? Olha, o Trump representa um projeto que supera o sistema imperialista tal qual nós o conhecemos desde 1945. Eu vou dizer o que eu acho que significa e depois explicar um pouco para ficar mais clara a minha opinião. Ele está abandonando o modelo de sistema imperialista por um nacional imperialismo como o que existia antes de 1945, como o que existia antes da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, surge uma novidade no imperialismo. Nós temos que compreender o imperialismo como uma longa etapa que vem desde o final do século XIX, desde a segunda metade do século XIX, e que passou por vários períodos. Então, nós tivemos um período pré-Segunda Guerra Mundial, no qual os estados imperialistas não possuíam um sistema, e não havia uma hegemonia de um estado imperialista sobre outro, embora pudesse haver, como houve um estado imperialista mais forte que os demais em determinadas situações. O estado britânico foi o imperialismo mais poderoso entre o final do século XIX e o início do século XX, e o imperialismo norte-americano já era o mais forte desde a Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, é fundado um sistema imperialista. São duas novidades que explicam isso. Primeiro, que os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial não como uma potência imperialista, mas como uma superpotência imperialista. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica e com um poderio econômico muito superior aos demais países capitalistas. A Europa estava destruída pela guerra, o Japão estava destruído pela guerra. Então, os Estados Unidos podiam dar as cartas no sistema imperialista e colocar todos os estados imperialistas sob sua hegemonia num sistema vertical.
Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é que, no pós-Segunda Guerra Mundial, o imperialismo tinha um inimigo muito poderoso a enfrentar. Esse inimigo a enfrentar era o sistema socialista liderado pela União Soviética. A União Soviética também sai como uma superpotência da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética deixa de ser, a partir daquele momento, a única potência socialista do mundo. A União Soviética foi o único Estado socialista até 1945. Dali em diante, não. Vários países europeus se integram ao campo socialista, alguns por processos revolucionários, como a Iugoslávia e a Albânia, outros por processos eleitorais, como a Tchecoslováquia, e outros ainda por conta do peso do Exército Vermelho, que foi libertando esses países da dominação, foi libertando o país da Europa Oriental da dominação nazista entre 1943 e 1945. Então se cria um campo socialista na Europa, e esse campo socialista é reforçado em seguida pelo mais amplo processo revolucionário que o mundo conheceu, que foi o processo anticolonial, que levou a revoluções nacionais que se transformaram em revoluções socialistas no Vietnã, na China, na Coreia, depois revoluções anticoloniais que se espalharam pela África, e finalmente a Revolução Cubana. Foi um ciclo entre 1945 e 1979, um longo ciclo revolucionário, que vai da Revolução Chinesa, e até antes da Revolução Vietnamita, até a Revolução Sandinista, em julho de 1979. Então, foi se criando um sistema socialista militarmente robusto, economicamente forte, que confrontava com o imperialismo. E, além de confrontar com o imperialismo, impulsionava dentro dos países imperialistas partidos de esquerda, partidos revolucionários, os partidos comunistas, muito fortes em países como a Itália, como a França, como a Grécia, como a Suécia, como Portugal, como a Espanha e assim por diante. Então, para enfrentar o sistema socialista, os Estados Unidos chegam à conclusão que precisavam ter um sistema imperialista. Isso muda tudo. Deixa de haver aquela arquitetura geopolítica pré-Segunda Guerra Mundial, no qual distintos nacionais imperialismos lutavam entre si, às vezes fazendo coalizões uns contra os outros. Não é? Deixa de haver a predominância da forma nacional imperialismo e passa a existir um sistema imperialista sob um comando estrito dos Estados Unidos, que criou instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que criou instituições militares como a OTAN, um sistema vertical, mas um sistema para cuja existência os Estados Unidos praticamente pagaram as contas. Não é? Os Estados Unidos foram os responsáveis por investir os recursos materiais e humanos necessários para existir esse sistema. A conta OTAN é paga pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, a conta Fundo Monetário Internacional, a conta Banco Mundial. Não é? Por que os Estados Unidos pagaram essas contas? Porque, do ponto de vista da sua hegemonia, do ponto de vista dos interesses do imperialismo americano, ter esse sistema que impedia o desenvolvimento descontrolado das contradições interimperialistas, como no passado elas existiam. As contradições interimperialistas levaram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Contradições interimperialistas colocavam diversos nacionais imperialismos em confronto pela forma da guerra. Os Estados Unidos conseguiram neutralizar essas contradições interimperialistas e conseguiu ampliar a presença do seu capital no mundo inteiro a partir desse sistema. Agora, a conta é alta. Durante décadas, a conta foi muito alta. Nós estamos falando de trilhões de dólares. E, evidentemente, os Estados Unidos, para manter todas as burguesias imperialistas sob o seu comando, os Estados Unidos fez muitas concessões para que a Europa pudesse se reerguer. Os Estados Unidos financiam o reerguimento da Europa através do Plano Marshall. Os Estados Unidos reerguem a economia japonesa. A burguesia japonesa só existe porque a burguesia norte-americana decidiu que ela deveria existir.
né? O Japão tinha sido destroçado com a Segunda Guerra Mundial, então muitas concessões foram sendo feitas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram abrindo seu mercado interno, tendo como compensação a abertura dos mercados dos demais países aos seus produtos e aos seus capitais. A chamada globalização, que é um fenômeno que se aprofunda a partir dos anos 80. Né? A chegada do Trump ao poder representa a emergência de frações da burguesia norte-americana que não querem mais a globalização, não estão mais ganhando dinheiro com a globalização. Esse mecanismo de compensar as perdas internas com ganhos internacionais, esse mecanismo parou de funcionar. Parou de funcionar por várias razões. A principal delas é porque o desenvolvimento da economia chinesa mudou o equilíbrio econômico no mundo e retirou a própria China como uma fronteira para onde as plantas industriais norte-americanas poderiam emigrar atrás de salários baixos, poucos impostos e muita liberdade de ação e a possibilidade, portanto, de produzir mais barato e exportar de forma mais competitiva, às vezes, para os próprios Estados Unidos. Deixou de fazer sentido para os setores da burguesia norte-americana essa globalização. Elas começaram a perder dinheiro, elas não conseguiam mais compensar. No exterior, os ganhos, as perdas no mercado interno norte-americano, especialmente se diz respeito aos setores mais tradicionais da burguesia norte-americana, construção civil, siderurgia, indústria de energia e assim por diante. Né? Isso foi gerando no interior dos Estados Unidos, especialmente depois da crise de 2008 e 2009, um forte sentimento nacionalista, nacional-chauvinista na burguesia norte-americana. Um nacionalismo burguês, um nacionalismo reacionário, cuja lógica era: vamos parar com essa história de trocar o mercado interno nosso pelo mercado dos outros países. Nós estamos perdendo dinheiro com isso. Vamos fechar o mercado interno de novo para esses setores da burguesia norte-americana. Esses setores da burguesia norte-americana passaram a demandar medidas protecionistas, medidas de fechamento do mercado interno através da guerra tarifária. Isso do ponto de vista econômico interno, que é o que o Trump representa. Do ponto de vista externo, os Estados Unidos passaram a olhar para o sistema imperialista como um problema, não como uma solução. Por que os Estados Unidos têm que pagar a conta da defesa europeia? Por que os Estados Unidos têm que pagar a conta da defesa do Japão? Por que os Estados Unidos têm que aplicar inúmeras concessões ao Canadá, ao Reino Unido, à França, à Alemanha, ao Japão, para que eles mantenham sua rigidez econômica às custas da própria economia norte-americana? Trump representa uma posição de colocar fim ao sistema imperialista e substituí-lo pelo nacional imperialismo dos Estados Unidos, que provavelmente é mais agressivo ainda do que o sistema imperialista, porque é um imperialismo que não está disposto a qualquer concessão. Mas é um imperialismo cujos passos estratégicos são calculados não a partir dos interesses globais do sistema imperialista, mas exclusivamente dos interesses imperialistas norte-americanos. Portanto, por que os Estados Unidos têm que financiar a guerra da Ucrânia? Qual a vantagem dos Estados Unidos para fazerem isso? Porque os Estados Unidos têm que sustentar a guerra na Ucrânia. Ainda por cima, levando em conta que o principal inimigo dos Estados Unidos é a China, no cálculo do Donald Trump. E ele gostaria de afastar a Rússia da China. Por que ele vai fazer da Rússia um inimigo, ao invés de fazer da Rússia um aliado? Né? Isso não quer dizer que vai dar certo, mas esse é o cálculo que me parece fazer Donald Trump. A esquerda não tem o monopólio do erro. A direita também erra. E o Trump pode estar errando no seu cálculo. Mas esse me parece ser o seu objetivo. Afastar a Ucrânia da Rússia. Afastar a Rússia da China, perdão. Não é? Isso passa pela guerra da Ucrânia. Passa por atender às reivindicações russas sobre a Ucrânia. O Trump está se lixando para a Europa. Está se lixando para o Canadá. Que a burguesia canadense e a burguesia europeia resolvem seus problemas. O Trump está dizendo assim: eu não vou mais sustentar filho marmanjo. Arruma um emprego. Paguem seus boletos. Paguem seus boletos. Tem mais mesada.
Eu queria explorar um pouco essa fala, foi uma fala do Rubio, né? Ele deu uma entrevista longa que está sendo publicada aos pedaços naquele portal da extrema-direita, Breitbart, né? E ele fala, só que ele faz uma analogia com a estratégia da diplomacia de Nixon, inclusive com a arrogância estadunidense, ele fala que os Estados Unidos que afastaram Pequim de Moscou. E a gente sabe que não é bem por aí. Os Estados Unidos se aproveitaram de um contexto histórico para poder desempenhar a estratégia lá do Kissinger. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa intenção de afastar Pequim e Moscou, sendo que o mundo não é mais o mesmo nesse século XXI. Olha, na geopolítica do imperialismo norte-americano, desde a vitória da Revolução Chinesa, em 1º de outubro de 49, sempre foi um problema fundamental para o qual devia ser encontrada uma estratégia, a unidade entre China e Rússia. Ou seja, o fato da Rússia, da União Soviética, poder ter como aliado um gigante, um país asiático gigantesco como a China, era um problema para a geopolítica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre buscaram, a partir do momento em que ficou claro que a Revolução Chinesa estava consolidada, os Estados Unidos sempre buscaram separar a Rússia da China. Isso vem desde os textos do George Kennan, nos anos 50. Sempre buscaram esse objetivo. Os Estados Unidos ganharam no colo, ganharam de presente, a luta feroz entre os partidos comunistas da China e da União Soviética, que explode no início dos anos 60. Né? Há uma confrontação entre os dois principais partidos comunistas do mundo, entre o Partido Comunista da União Soviética e o Partido Comunista Chinês. A confrontação teve uma série de razões. Uma delas, veja que curioso, é que a União Soviética não queria repassar à China a bomba atômica. A União Soviética queria ter o monopólio da bomba atômica, porque a União Soviética tinha dúvidas sobre o posicionamento do Mao Tse-tung no início dos anos 60. Se o Mao Tse-tung não estava disposto a desencadear um enfrentamento nuclear contra o imperialismo norte-americano. Naquele momento, o Partido Comunista Chinês, diferentemente do que agora, o Partido Comunista Chinês considerava que havia uma crise final do imperialismo, que essa crise necessariamente desembocaria numa terceira guerra mundial e que essa guerra mundial seria favorável aos interesses da Revolução Mundial. E, portanto, a China tinha um discurso ofensivo contra o sistema imperialista naquele momento. Enquanto que a nova direção soviética, depois da morte do Stalin em 53, a nova direção soviética, que se consolida em 1956 com Nikita Sergeyevich Khrushchev, ela ia para o outro lado, ela dizia, não, está na hora do degelo, está na hora de relaxar as tensões com os Estados Unidos, a economia soviética não suporta esse nível de tensão, é necessária uma distensão para que a economia soviética não seja obrigada a gastos militares tão pesados, é necessário abandonar como objetivos imediatos a expansão da Revolução Mundial, porque a expansão da Revolução também pesava sobre a economia soviética. Então, o Partido Comunista da União Soviética começa a elaborar uma tese que os chineses, jocosamente, chamavam dos três todos, os dois todos e os três pacíficos, né? Para dizer que o Partido Comunista da União Soviética tinha passado a ser um partido revisionista. Os dois todos eram o Estado, a ditadura do proletariado, substituída pelo Estado de todo o povo, uma mudança da Constituição Soviética, o Partido do Proletariado, que é o Partido Comunista, substituído como definição desse partido como partido de todo o povo, e principalmente os três pacíficos. A substituição da inevitabilidade da guerra pela teoria de que deveriam predominar a coexistência pacífica, a competição pacífica e a emulação pacífica. Ou seja, que o choque com o imperialismo não necessariamente teria como consequência uma guerra, e que a guerra deveria ser evitada a qualquer custo. Diante dessas divergências de estratégia entre o Partido Comunista Soviético e o Partido Comunista Chinês, a União Soviética decidiu não colocar a bomba atômica nas mãos dos chineses. E os chineses não gostaram disso. Os chineses passaram a ter
uma postura de choque contra os soviéticos retiraram a ajuda econômica da China, buscaram estrangular a Revolução Chinesa e submetê-la economicamente, e gerou um conflito com a China. Né? Os norte-americanos, espertamente, com o governo Nixon, e nisso há razão quem afirma isso, com o governo Nixon, os norte-americanos perceberam que havia uma possibilidade de afastar a China da União Soviética, fortalecendo a China e encurralando o poder soviético. É quando é desenvolvida a estratégia em 72 de Nixon. Nixon visita Pequim, estabelece relações normais com Pequim, levanta, né, finaliza, encerra o bloqueio e as sanções contra a China, buscando fazer da China um aliado. Na base daquele velho ditado: inimigo de inimigo meu, amigo é. Isso foi essencial para o desenvolvimento chinês. A China tem esse mérito das reformas, mas o desenvolvimento chinês só pode ser explicado porque houve o fim do bloqueio norte-americano. Sem o fim do bloqueio norte-americano, é provável que as reformas chinesas não tivessem dado em nada. E agora a gente vê a inversão dos polos. A inversão, né? É isso, a inversão. Exatamente. Sem existir, e mais complicada, porque não há um contencioso entre a Rússia e a China a ser explorado. O Trump não tem esse contencioso a seu favor. Essa é a sua dificuldade. Por isso que o próprio Rubio fala: o que a gente quer é isso, mas eu não sei se a gente vai conseguir. E eu achei equivocado ele se colocar no papel de um Kissinger 2, né? Falar: ai, amigo, baixa a tua bola, né? Não é bem assim. Olha, o Rubio é uma figura desqualificada, sem maiores atributos, mas, veja, o que ele defende faz sentido na lógica imperialista. Sim, total. Né? Porque o Rubio diz: é um mundo multipolar. Já existe um mundo multipolar. Não faz sentido os Estados Unidos bancarem um sistema mais. Os Estados Unidos têm que cuidar dos seus interesses, que a Alemanha cuide dos seus, que a França cuide dos seus, que a Rússia cuide dos seus, que a China cuide dos seus. Os Estados Unidos não querem mais compromisso com o sistema imperialista. Eles querem botar... Vou repetir a imagem. Querem botar os filhos vagabundos que eles criaram até o momento para trabalhar. Eles não querem mais dar mesada para alemão, para francês, para britânico. Vão trabalhar, vagabundos. Vão cuidar da sua vida. Sensacional. A gente está no finalzinho aqui, amigo. E eu sei que você pagar os seus boletos. É isso. E eu sei que você está aí se recuperando, convalescendo aí de uma intervenção. Desejo melhoras para você e um bom carnaval do bloco da Netflix. Bloco da Netflix, isso aí. Quietinho, sentadinho, sem fazer arte. Eu já operei a coluna algumas vezes, viu? Então, sei bem do que se trata. É brabo, é brabo. É brabo, mas passa, viu? Vai melhorar. E aí, Miguelito, não passa, a gente já acabou aqui, porque o Breno vem aqui para dar aula para a gente. Né? E o que não passa, passarinho, né? Exatamente, também. Não tire seu sorriso do rosto jamais. Na próxima eu vou te chamar aqui, não vou deixar você falar tanto, não. Prometo que eu vou ficar cortando mais você. Mas é sempre muito bom te ouvir. Falar. Não, mas é muito bom. É sempre muito bom dar um panorama legal. Mas, Breno, forte abraço para você, boa semana. Descansa bem aí. Aí a gente volta a se falar em breve, tá bom? Forte abraço. Boa noite, bom carnaval, Yara, Miguel. Obrigada. Tchau, tchau.